Olá, aqui estamos para mais um episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, onde estudamos esses temas educacionais à luz da doutrina espírita, envolvendo os pais, os filhos, os avós, a família, de uma forma geral. E hoje nós vamos utilizar um ditado popular, um aprendizado muito popular, que diz que sempre que a criança vê, ela imita, ela acaba fazendo. Vamos estudar isso, então, à luz da doutrina espírita, porque tem um fundo de verdade, sim, porque os filhos têm, sim, a tendência natural de imitar os pais, de seguir o que os pais fazem, inclusive de seguir os valores dos pais, os seus pensamentos. Embora a criança seja um espírito reencarnado e traz as suas ideias inatas, traz as suas tendências de caráter, mas está numa fase, que é o período infantil, onde esse espírito se encontra muito vulnerável, muito flexível, justamente para que a educação exerça a força moral necessária para o seu bom encaminhamento. Infelizmente, na convivência no lar, nem sempre os pais tomam cuidado com as suas falas, com as suas ações, e valores e comportamentos são olhados, vistos e muitas vezes são incorporados pela criança. Então, é verdade, sim, a criança tem a tendência de seguir os passos dos pais. Por isso, então, os pais precisam ficar muito atentos aos exemplos que estão dando. Lembrando que é importante reforçarmos isso. O período da infância é aquele período que coloca o espírito reencarnado fragilizado, porque ele depende dos cuidados dos adultos. E assim, através da educação, ele poderá receber boas influências que corrigirão as suas más tendências de caráter, que irão direcionar a sua inteligência para a prática do bem. Mas isso depende dos exemplos que os pais estão dando aos filhos. E tem que tomar cuidado com isso. Não pode perder esse período da infância, porque nós sabemos que tanto podemos educar, como podemos deseducar. Nós podemos influenciar para o bem, como podemos influenciar para o mal a criança que está aos nossos cuidados. Então, sim, tem que se tomar muito cuidado com o que conversamos diante dos nossos filhos e netos, as ações que colocamos em prática na frente deles. Eles estão nos olhando, eles pensam, eles sentem, e estão olhando para nós, que somos pais, que somos avós, como seus heróis, como seus guias, os seus modelos. Então, por isso, precisamos tomar muito cuidado. Também nós entendemos que as palavras e as ações têm um forte apelo emocional. Sim, porque às vezes nós estamos tão preocupados com o cognitivo, a intelectualidade, as habilidades, a formação profissional, como é que está indo na escola, que simplesmente esquecemos ou deixamos de lado a questão emocional. Mas o Espiritismo nos chama a atenção para a importância da formação do caráter, da orientação moral, do desenvolvimento do senso moral, da espiritualização dessa criança que está agora reencarnada, para que a sua personalidade caminhe para o bem, para o amor ao próximo. E temos que lembrar que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã e que, portanto, estarão à frente dos destinos
da humanidade. Que destinos queremos sejam esses? E como teremos que reencarnar, eis o cuidado que precisamos ter com a educação moral. Que educação moral estamos promovendo hoje? Se é que estamos promovendo essa educação moral, então lembremos que o futuro da sociedade humana é dependente da educação que estamos realizando na atualidade. Não esqueçamos disso. E também a doutrina espírita vem nos lembrar que quando conversamos, mantemos o diálogo aberto, quando nossas palavras são de mansidão, de fraternidade, de solidariedade, de estímulo ao crescimento pessoal, isso tem autoridade, tem peso na educação e vai exercer uma boa influência junto à criança. E essa influência precisa ser feita no lar, porque o lar é a base, é a primeira escola, como os nossos amigos espirituais vivem falando. E os pais são os primeiros e grandes educadores. É uma missão educar. E o educar não pertence apenas à escola, mas também à família. Aliás, por falar nisso, família e escola precisam se conjugar, precisam se dar as mãos numa verdadeira comunidade educativa. Vamos observar esse espírito. Vamos perceber as suas predisposições. E vamos corrigir o que tiver que ser corrigido. E vamos incentivar o que tiver que ser incentivado. Mas, para isso, não bastam palavras. Precisamos ter ações concretas, bons exemplos, para que essa educação na infância surta efetivamente o desejado efeito de desenvolvermos pessoas do bem, pessoas que vão colocar em prática o fazer ao outro somente o que se deseja que o outro lhe faça, que vai respeitar os direitos que são iguais para todos. Então, sim, é verdade. A criança absorve, e com uma certa facilidade, as palavras, as ações, os exemplos que os pais, avós, enfim, os adultos responsáveis estão transmitindo. Por isso, então, prestemos bastante atenção em relação a isso. Não percamos essa grande oportunidade de utilizar a infância para a realização da educação moral. Um grande abraço a você, que possamos refletir bastante e até o nosso próximo episódio de Pais e Filhos, a arte de educar.